Maranata, cenáculo. Que Deus abençoe essa igreja e que Jesus fale com ela, amém? Quantos vieram aqui para ouvir Jesus falar? Então dá uma salva de palmas para o teu Senhor com alegria no teu coração, irmão. Manifesta isso. A alegria. A alegria de poder saber que hoje Ele vai falar mais uma vez aqui nessa igreja. Amém? Sem impedimentos políticos, sem impedimentos que correspondam a isso, aos fatores materialistas e humanos. Uma igreja que realmente pode usufruir disso, né? De poder ouvi-lo, sem interferências. É o que vocês, na verdade, testemunham aqui. O preço é alto, o preço é caro, começando pelos efeitos colaterais disso, né? O que vocês estão vendo aqui hoje, aqui na sede, é isso aí. É reflexo da expectativa das pessoas quanto a Ele, que nesse momento agora não se voltam diretamente a isso, ao que Ele falou, mas, infelizmente, a homens, ao mundo, mas que realmente você seja a diferença, meu irmão. O que eu venho dizer na igreja, quando você passa pela porta desse ministério, você precisa estar certo do que você quer buscar, porque com certeza não será facilitado nem para mim, nem para você, a fé aqui, porque ela será anunciada e pregada em conformidade como Ele testemunhou quando esteve aqui. É o nosso pacto com a cruz, com o acontecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa igreja guarda agora até o dia da vinda dEle e o dia da sua glória. Amém? E obviamente, não sou compositivo para o sistema e nem quem faz parte desse mundo, mas para o crente, para o fiel, motivo de alegria, motivo de exaltação, que com certeza para nós é aonde nós gostaríamos de estar, aonde a ovelha e o pastor se encontram. Fica de pé. É isso ou não é? E a porta que o pastor entrou, as ovelhas também vão entrar. Amém, Jesus? Faz o barulho que o diabo não gosta aí, cenáculo. Solta a espada aí, quem está pela internet, escuta aí, ó. Ou faz o teu. O barulho da espada, da palavra. Aleluia. Levanta essa mão para o céu. Ora comigo, Senhor Jesus, nós te pedimos a tua misericórdia e a tua graça, Senhor. Limpamos, meu santo, pelo poder do teu sangue, porque sabemos que estamos, Senhor, aqui, debaixo da dispensação da tua vida, do qual nós somos merecedores, Senhor, de recebê-la. Por isso te imploramos e te pedimos graça, Senhor, porque sabemos, meu santo, que fomos chamados sem o mérito, sem a glória própria, sem honra, meu Senhor, mas pela tua misericórdia, pela tua graça, que pelo poder do teu sangue, a tua igreja, esta obra, Senhor, esteja acolhida debaixo da tua revelação, que a tua espada, meu santo, certifique disso, que cada palavra, cada acento e vírgula, será dita e falada à luz do teu esplendor e da tua glória. Senhor, prepara esta igreja, prepara a tua noiva, prepara, meu santo, esta obra para que ela esteja de pé, pronta para te receber no céu, quando o Senhor vier pela segunda vez. Eu imploro pelo teu sangue e pela tua misericórdia, interceda pelas almas, interceda pelas vidas, Senhor, repreendendo toda iniquidade, toda perversidade e maldade, repreendendo, meu santo, toda corrupção, e guardando esta igreja debaixo da tua luz, debaixo da tua vontade, que pelo teu sangue o inimigo seja repreendido, que pelo teu sangue ele seja revelado, e a tua igreja tratada, meu Senhor, em conformidade com a tua palavra, pelo teu sangue, em teu nome, Jesus. Te agradecemos pela tua misericórdia, Senhor. Obrigado, meu santo, obrigado, meu Jesus. Levanta a tua mão direita para o céu e diga: Senhor Jesus, por intermédio desta palavra que ouvimos sair da tua boca e testemunhada pela tua carne, que esta igreja seja tratada em conformidade com o teu testemunho, Senhor, e que esta igreja seja uma instituição exclusiva do Senhor, exclusiva da tua palavra, que ela cumpra o teu chamado, a tua missão, em nome de Jesus. Amém. Amém, cenáculo? Os irmãos estão me ouvindo bem? Amém. Apocalipse 13. Os irmãos abram o texto sagrado em frente àquilo que Deus me pediu para tratar hoje. Preparem a leitura do texto de Apocalipse 13, versículo 11.
Enquanto os irmãos vão preparando esse texto, queria só reforçar o que já foi dito pelo presbítero José Luiz, que hoje nós estamos em transmissão ao vivo nessa quinta-feira, dia 11/8, essa transmissão que acontece agora diretamente da nossa sede em São Paulo, capital, e também pelo horadaverdade.com, onde é feita essa transmissão pelo nosso site. Lembrando que também nós temos canais agora nesse momento transmitindo esse conteúdo a todos aqueles que estão pela internet. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Lembrando que estamos em campanha de preparação e santificação para a vinda de Jesus, como ele pediu, os sinais também confirmam. E eu vou à leitura aqui do texto de Apocalipse 13, do verso 11, que diz assim: Vi ainda outra besta emergir da terra, possuindo 2 chifres e parecendo um cordeiro, mas falava como um dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra, os seus habitantes, adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira até que fogo do céu faça descer a terra e diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos os que não adorassem a imagem da besta. E a todos os pequenos, grandes, ricos e pobres, o livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é o número de um homem. Ora, esse número é 666. Amém, Jesus? Quem crê nesta palavra da glória a Deus? Quem crê da glória a Jesus, cenáculo? Deus abençoe os irmãos, pode se assentar. Fazia muito tempo não, eu não tenho recordação. A última vez que eu li esse texto aqui de púlpito a essa igreja. Mas eu queria já adiantar, quem está pela internet, quem está aqui na sede, que nós temos DVDs gravados sobre o assunto. A escatologia, o último que foi gravado era digital, com uma riqueza de detalhes ali, não só em propriedades bíblicas, como também detalhes de cumprimento e interpretação do que nesse momento agora nós estamos vivendo a nível mundial. E o pastor, eu queria antes de tudo avisá-los que esse conteúdo pode ser acessado sem nenhum custo por vocês, é Bíblia pura, Escritura pura, com trabalho de investigação e trabalho científico naquilo que tratamos lá, tá bom? Então, obviamente, eu vou citar algumas coisas aqui que falei nesses DVDs, como nesse último aqui, mas meu objetivo com os irmãos, aqui nessa noite, é tratar exatamente sobre isso, a escravidão. Tá? E a escravidão aqui na perspectiva contemporânea é uma escravidão total. Tá? E provar aos amados que se Jesus não nos libertou desse sistema, a gente nunca deixou de ser escravo. Só que há uma diferença muito grande entre o escravo primitivo, clássico. O escravo contemporâneo, ele está dentro de um cenário mais sofisticado, mas ele nunca deixou de ser um escravo, e a escravatura ela nunca deixou de existir dentro do sistema. Então, alguns pontos que o pastor eu entendo que são importantes destacar aqui a essa igreja, para você ter a compreensão disso. Até que ponto todos nós estamos vulneráveis a estas sanções que serão implementadas pelo anticristo e pela sua nova ordem mundial, quando isso, na verdade, realmente acontecer para valer. Eu queria lembrar os amados irmãos que nova ordem mundial, para nós, dentro da escatologia bíblica, eu digo para nós, levando em conta as profecias, tá? A escatologia bíblica define que a nova ordem mundial, ela está dentro de um esquema de compreensão que deve ser visto por todos numa panorâmica histórica. Por exemplo, o messianismo de Jesus é visto dentro dessa panorâmica. A compreensão dele e da sua missão, é necessário o homem ler e compreender toda a Escritura. Então há uma panorâmica histórica, a gente trata em seminário para compreender
o Salvador e também, obviamente, os seus cumprimentos, como também esse tema na escatologia que é o anticristo. Porque a compreensão de quem será o anticristo ou o seu sistema está traçado dentro de 4 eras, mais a era contemporânea, que é a era da unificação, a era final e obra final. Então já houveram muitos anticristos em toda a história, mas haverá aquele que será a obra final. Por isso existem lá anticristos e anticristo, para deixar claro que trata-se, né, de um sistema, de uma dinastia acasalada, como também imperialista, que dentro da história das civilizações, ela cumpriu, né, ações revolucionárias, ações libertárias para se emancipar. Tudo isso na história se prova como fato, tá? E eu tratei em DVD isso, e os irmãos que já assistiram estão, inclusive, entendendo o que eu estou falando aqui agora. O que eu quero dizer, irmãos, que dentro dessa visão profética que revela o anticristo como uma ordem de sistemas e também personagem em específico, o anticristo, biblicamente falando, se defende que ele é um programa implícito para aqueles que são incrédulos, histórico, ideológico, transitório, ok? Tudo isso dentro de uma abordagem séria. E detalhe, que esse sistema, como este homem, atuam dentro das esferas, não sou eu que estou falando não, foi Jesus que revelou. Dentro das esferas econômica, social, cultural, religiosa e política, como também militar. Então todas essas esferas são dominadas por ele. E ele reina nelas, ok? Isso é escritura, ele está presente e reina nessas esferas. Então para aqueles que são mais patriotas, cosmopolitas, né, que tem aquela visão, como muitos evangélicos têm, distorcida do reino, dos reinos, né, como também do Estado, que Deus governa por eles, você tem um sério problema. Que quem governa nas esferas que eu citei aqui é o anticristo e ele é a obra final e o resultado disso tudo. Aonde se encaixa Deus nisso? Como que Deus estaria agora alimentando, estruturando e abençoando uma coisa que no final vai batalhar contra ele? Nem na escatologia você consegue implementar uma coisa dessa. Um Deus puramente republicano, exemplo. Como hoje mesmo escutei de um líder aí evangélico, que esse cara é escroto. É de René Kivitz, que ele deixou lá, claro, na entrevista dele, que todo cristão tem por obrigação ser de esquerda. Então, irmãos, vocês precisam entender que quando a gente fala da ordem das civilizações e da ordem sistêmica dos poderes, a gente fala de uma linha abaixo de atuação daquela que Deus está acima, atuando e se revelando na história. São 2 linhas que precisam ser divididas, porque Deus está numa e o homem está na outra, e elas não se encontram, não se misturam, porque os sistemas são diferentes. E até para falar do anticristo, a gente precisa levar a sério isso aqui. Agora, obviamente, eles querem juntar tudo, porque se juntam tudo, gera esquema, gera demanda. A religião serve para isso. O anticristo também reinar. Tanto que a apostasia da fé é um dos pilares que o anticristo saiu. O anticristo é protestante, o anticristo é católico, como ele é islâmico, porque todo o sistema político e religioso foi fundado por ele e por suas organizações. Então Deus está separado disso, como a igreja também deveria estar. Só não está agora por quê? Porque existem instituições que foram criadas, ditas evangélicas, para exatamente serem poderes de influência na educação religiosa dos povos. Fui claro? Mas olha só, até aqui, não dá para unir. Bom, o detalhe é que nessa fase final, a visão contemporânea da emancipação, dessa ordem humana e dessa ordem mundial, já existem anunciamentos que a gente vem sempre trabalhando em DVD e aí preocupados em passar ao irmão essas informações. Para quê? Porque a escatologia nos interessa. Com qual objetivo? Confirmar isso, que Jesus ele é o Cristo,
que ele é o Messias, que não só ele morreu, como ressurgiu, vai voltar para arrebatar a igreja. E as suas predições servem como sinal de confirmação para que todos aqui que vivem essa era, esse momento, tenham certeza disso, que o Evangelho imputa consumação, invoca a vinda de Cristo e o arrebatamento da igreja. E para isso existe cumprimento profético, para você saber o tempo e discernir as estações, o momento em que você vive agora. A lâmpada tem que estar acesa. Aí quando a gente entra, né, na esfera desses domínios, dessas forças, a gente já se depara agora, nesse momento, com anunciamentos que são preocupantes. Por quê? Porque quando eu fui gravar o DVD Era Digital, eu li livros, e muitos livros desses que eu li eram escritos por autores que estão exatamente trabalhando há décadas naquilo que é chamado de tecnocracia, a nova era e última era. Bom, um dos livros que o pastor eu li e procurei dominar os assuntos foi escrito por Klaus Schwab. Ele se preocupou em detalhar toda a organização daquilo que ele chama do que será a quarta revolução industrial. Tá? Lembrando que as revoluções industriais, todas elas foram programadas e organizadas por homens que visam a dominação do mundo e das pessoas, e cada revolução industrial teve uma finalidade de educação, de moldagem, de comportamentos, consumo, pensamento, etc, etc. Tá? Isso se prova também. Ele fala que haverá uma quarta, e eu acredito porque a Bíblia também defende isso. Ok? E dentro dessa quarta revolução industrial que ele cita nos seus livros, ele chama como imposição dessa revolução a redefinição do que significa ser humano. Olha só, a redefinição do que significa ser humano, do que diz respeito à sua identidade moral e ética. Ele está falando aqui de direito e liberdade, existência, direito e liberdade, que ele está definindo aqui, que será aperfeiçoada e alvo por uma mudança de sistema radical. Então eu vou fazer um resumo rápido aqui para você poder entender. O que está ali sendo informado? Que existem princípios de uma nova gerência, de uma nova governança, e ele está se referindo à ONU e à sua agenda de 2030. Em tempos de ruptura do velho mundo, que ele quer dizer que este mundo que está aí fora e o sistema de governo que há nele vai desaparecer. Haverá um novo governo e uma nova ordem mundial. Tá? Dentro de quadros, diz ele aqui, científicos, tecnológicos, econômicos e sociais. Ele define nesse resumo que o mundo onde as funções públicas essenciais, me perdoem, ele define que esses princípios de uma nova governança atingirão o mundo como as suas funções públicas essenciais, comunicação social, informação pessoal, e todas elas são migradas para uma plataforma digital, como também de governos e novos governos, e se tornarão esses governos, essa plataforma, centros de gerenciamento e decisões, como também desafios nos homens. Eu vou repetir de novo. O mundo onde as funções públicas essenciais, comunicação social, informações sociais, migrarão para uma plataforma digital e governos e nova gerência, e se tornarão centros de gerenciamento e de todas as decisões e desafios nos homens, o que ele chama de mudança sistêmica radical. Ele define que o impacto afetará identidade, privacidade, noções de propriedade, padrões de consumo, desenvolvimento de liberdades, genética, hierarquia, relacionamentos, até saúde. Mas ele diz que tudo isso para um aperfeiçoamento humano. Isso aqui é concreto,
Isso aqui é um fato. Isso é o que, na verdade, nós estamos sendo preparados para herdar e assumir em poucos anos. Ok? Aí vem um detalhe. Ele define que existem 3 razões. Razões para governo, vida sustentável e também domínio absoluto. As razões de governo, ele define que todas elas são alinhadas à ciência, tecnologia e também à ação militar. O que, na verdade, os Estados Unidos construiu geopolítica, com esses fatores aqui. Ciência, tecnologia e representação militar. Que ele define que estão embutidas nessa 4ª Revolução Industrial. O outro ponto ele chama de razões de vida sustentável. O que ele define por pilares de sedução. Utilidade, eficiência e capacidade. Que ele define que isso aqui é o empoderamento do cidadão. De fazerem todos serem estimulados a aceitar novo governo ou as razões do novo governo. Ok? Em nome da utilidade, da eficiência e da capacidade. Mas detalhe, atrás disso também vem razões de domínio absoluto. Que em troca da utilidade, da eficiência e da capacidade para o cidadão, eles assumem o controle do trabalho, capital e recurso. Ou seja, eles vão dominar toda a produção industrial. E toda a sociedade passará a estar cativa, ou escrava, ou dependente das determinações industriais. Então existem 2 ênfases aqui do que eu falei. Irmãos, notem, eu preciso resumir, porque meu tempo é curto, tá? Existem 2 ênfases aqui nessa 4ª revelação industrial. A existência de um cidadão digital e de uma entidade única. Ok? Bom, as estratégias estão definidas. A sociedade, cada vez mais que ela se materializa, pela vantagem ela se submete, é onde eles corrompem. A vantagem material é o fator da corrupção, é o fator do domínio, porque aqui, segundo as informações, e as escrituras também defendem esse ponto, o anticristo não virá por imposição militar, ele não virá por imposição de forças, ele virá por pressão de mercado e consumo. Por isso que eu me interesso em falar isso aqui para você, tá? O anticristo assumirá domínio mundial por intermédio de pressão de mercado e estímulo de consumo. Eles precisam convencer os cidadãos da terra de que eles vão dar vantagens, de que eles vão construir um novo mundo, de que eles vão construir ou trazer uma nova perspectiva de vida, ou vida diferente, ou nova vida, seja como for. O slogan é esse, que em nome da humanidade, em nome da liberdade, em nome do direito, tudo isso está sendo feito. E praticamente a ONU foi construída assim, a ONU está praticamente presidindo nações com base nessas mesmas razões de urgência, nesses mesmos temas de necessidade, nesses mesmos temas humanistas. Nós já estamos olhando tudo isso acontecer, ok? Eu fiz um resumo por quê? Porque meu objetivo é esse aqui. Como que eu tenho que interpretar isso, mas sem ótica bíblica e cristã? Porque nós já passamos por 3 revoluções industriais e estamos indo para uma 4ª, fato. A questão aqui é essa: eles não economizam expressões, definem que esta mudança é sistêmica e radical. Bem, como que eu tenho que interpretar isso aqui com noções básicas de consciência e inteligência? Toda mudança que ela não prega naturalidade, espontaneidade, toda mudança que está redigida e provocada por ações que não são naturais e espontâneas, elas podem ser interpretadas como ações democráticas. Não é natural, não é espontâneo, é democrático, não é democrático. Senhores, nada pode ser considerado democrático que se configura que foi controlado, programado e está monitorado. Eu não posso chamar de democracia um governo que quer assumir controle
E assume também ter programado toda a sociedade a aceitar as mudanças, como também agora as monitora. E não só naquilo que compram, naquilo que vendem, naquilo que consomem, mas naquilo que falam, naquilo que pensam, naquilo que também assimilam. Nós temos uma liberdade. Nós temos o direito. Quando eu li o protocolo da Nova Ordem Mundial, eles dizem lá que direito e liberdade é uso teórico, não fato. O que eles querem dizer? Que nunca nada foi nosso, que o poder reside na força, que o poder reside naquele que tem força. Esse é o fato e a maior verdade que eu já escutei deles. Mas obviamente nem todos estão abertos para ela. Se você me provar que nós estamos frente a uma sociedade que chegou aonde ela está, de maneira natural e espontânea, eu nego tudo que eu falei aqui. E me redimo. Mas por que sei que nenhum de vocês ou qualquer outro que está me ouvindo agora vai conseguir provar o contrário? Inclusive isso, esse pensamento de que nós evoluímos a nível da história das civilizações, de que sistemas e governos que existiam lá atrás, que escravizavam, manipulavam, influenciavam e controlavam raças inferiores, deixaram de existir, inclusive aquela visão genocida, de muitos sistemas que foram assoladores, destruidores da liberdade, do direito, avassaladores, que não existem mais. Que nós estamos frente a uma era e um novo mundo, onde o mais importante é a liberdade, a existência e o direito dos homens. Frente a um anunciamento de uma nova era revolucionária, com ações industriais, que pede mais ainda gerência e mais capacidade de controlar, monitorar e impor regras e novas leis para os homens que vivem aqui. Então vai me desculpar, para mim não precisa muito de nível intelectual para você entender e compreender que o mundo nunca deixou de ser o que é, o que sempre foi. A única coisa que na verdade aconteceu de lá para cá, de diferente dos outros sistemas escravizadores, é que nós estamos dentro de um cenário sofisticado. E eu falo para os irmãos, se nós formos levar em conta o que foi a escravatura e o escravo, lá na visão primitiva do Egito, você vai chegar nessa conclusão que nós estamos amassando barro para esse sistema ainda. E não deixamos de ser escravo como eles. Alimentamos sim e financiamos sim uma minoria que nesse momento arranca proveitos, como também programa, organiza a busca de mais poderes. O que é chamado dentro da pesquisa e dentro dessa ciência geopolítica, que abrange ciência, tecnologia e ações militares, que abrange isso, vida virtual. É a tecnocracia. É a expressão que você tem que pegar, estudar, se aprofundar, entender e compreender. Inclusive o fim da era republicana para o novo início de ordem mundial, que é essa transferência de poderes que os estados vão dar à ONU. É por pressão disso, de atender demandas emergenciais, que muitos de vocês ficam ouvindo na televisão, constantemente sendo divulgadas, constantemente sendo faladas com objetivos de temores, com objetivos de lançar pânico e instabilidade emocional e psicológica para a população, para fazer todo mundo acreditar que nós temos um problema. Senhores, o nosso problema não tem ordem natural, o nosso problema é ordem moral. O Apocalipse aqui, senhores, não tem ordem natural. O nosso Apocalipse é o homem. É a corrupção que está neste mundo. E nós, recentemente, saímos de um cenário pandêmico, que a gente viu escancarada
esse alinhamento, essa atividade de contingências que em favor da saúde, em favor da eliminação de um vírus, em favor disso, daquilo, do outro, e introduziram esse legalismo, representaram esse legalismo, e para onde foi o direito e a liberdade daqueles que não queriam ser picados? O direito daqueles que foram enterrados sem perícia, que foram ensacados como um pedaço de carne, e tantas outras coisas que nos chocaram. O que me chocou não foram as mortes, o que me chocou foi o lucro. Mas por que eu estou tendo liberdade para te falar dessa maneira? Porque eu não tenho comprometimentos. E um dos sinais que essa ordem mundial está dentro da igreja é o estímulo dos líderes, ou dizer melhor, o empenho deles em querer incentivar os seus membros a se aproximar da ciência. Eu esqueci o nome até agora da ordem específica que eles criaram dentro da maçonaria, dentro da ONU, para se infiltrar na igreja e estimular as pessoas a acreditar na ciência e acreditar aqueles que representam ela. Então, obviamente, esse empoderamento de cidadão dará a eles isso: gerência, capacidade e poder de controle. E nós estamos caminhando para esses fatores finais do que será a ordem mundial, a tomada do poder, como já falei aqui, por força de mercado, e com fundamentação bíblica e também científica por parte daqueles que representam. E aí essa parte que eu falei aqui me interessou isso. Por quê? Porque agora nós vamos fazer levantamentos aqui, bíblicos inclusive, de como o escravo ou como o sistema escravizador era visto dentro de uma visão primitiva e clássica. Que aí a gente vai fazer esses levantamentos para deixar claro o quê? Que existe uma semelhança de vida e padrão de vida entre eles, muito parecido com a nossa, só que a gente não quer enxergar. Nós não queremos enxergar. Que nesse momento agora nós fazemos ou representamos a continuidade disso. Muita gente ainda quer acreditar na liberdade, no direito, na existência por um fator chamado Estado. Então continua acreditando. E vejam bem que eu não estou aqui pregando a vocês o que estou pregando aqui para ser levantado aí uma rebeldia contra o Estado, uma rebelião contra o Estado, até porque não tenho nenhum interesse em gerar aqui revoluções com o que eu estou ensinando. Pelo contrário, meu interesse aqui é provar para você o cumprimento profético dos anunciamentos do meu Senhor e os sinais da vinda dele. Amém, Jesus? Dá uma salva de palmas para o teu Senhor. Então nós não temos uma mudança natural, nenhuma mudança espontânea nessas gerações que já surgiram historicamente. Tudo isso se prova que foi programado, tudo isso se prova que foi instituído, obviamente por sistemas de educação, de controle. Então nunca podemos dizer que existiu a democracia mesmo. O que na verdade existiu para nós é a impressão de que nós vivemos um estado democrático. Não, nós vivemos um estado de controle e de monitoramento. Essa é a nossa realidade aqui. Tá? Inclusive vocês que ainda não perceberam, quando você está com o celular, portando o celular na rua, loja que você entra, qualquer coisa que você fala, depois, pela internet, eles já sugestionam, quando você está navegando, produtos que eles sabem que traçam o teu dia, que testemunham a tua opinião, como também o teu desejo. Eles têm controle e mapeamento de tudo que a gente faz agora, inclusive até do que eu estou falando aqui. Bom, segundo a palavra de Deus agora,
O escravo e a escravidão na era primitiva e clássica era vista com esses detalhes que eu vou levantar aqui aos irmãos. Eu vou mais falar do que citar texto agora, tá? Mas presta atenção no que eu vou te falar, porque meu objetivo não é te impressionar, é te tornar um escravo, ou então um liberto. Duas coisas você vai ser hoje aqui. Ou você ainda é um escravo, e eu vou te dar razões para isso, ou Jesus te libertou desse sistema. Então presta atenção no que eu vou te falar. O escravo, lá atrás, como esse sistema escravizador, me perdoem, define primeiro pela sua terminologia. Segundo as Escrituras Sagradas, no Antigo Testamento, inclusive, escravo lá atrás, na visão primitiva, era aquele que podia ser comprado com dinheiro. E a existência e a perpetuação desse sistema tinha como premissa os fatores econômicos. A escravidão, para eles, sempre precisará existir e nunca poderá se extinguir por esta razão, por fatores econômicos. Sempre teremos escravos, porque o fator econômico sempre será importante dentro dessa visão mundial e sistêmica. Fui claro? Enquanto os homens forem comprados por dinheiro e vendidos por dinheiro, a escravidão não acabou. Fui claro? Bem. Segundo ponto, a aquisição de um escravo naquela época, em alguns momentos históricos, vinha por conquista militar e avanço político. Ótimo. Mas independentemente desses fatores de conquista e aquisição, seja por captura, por compra, nascimento, restituição, dívida, rapto, todos tinham uma semelhança de aquisição. Qual era? Todos eram considerados como uma propriedade controlada, usada, com disposições de servir a uma ordem suprema. Não importa se é um homem, se é um feudo ou se é o Estado. Mas se há uma ordem superior representada por um homem, uma hierarquia, uma ordem superior acima de você, e você está controlada por ela, subordinada a ela, etc, 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 inclusive com estes detalhes, sendo considerado como uma propriedade controlada. Você não pode dizer que você deixou de ser escravo. Esse é o segundo ponto. Então não importa se a diferença entre eles e nós cabe à questão de serem refugiados políticos, e nós aqui, na era da democracia e da liberdade republicana. Não importa. Enquanto eles ou nós estivermos debaixo de uma sujeição, de uma subordinação maior, representada por homens, e sendo tratados como uma propriedade controlada por leis e constituições que não são ditas por você, nem por mim, mas por aqueles que estão acima de nós, e não vem com essa história de plebiscito, esse papo furado, nós não deixamos de ser escravos. Esse é o ponto da aquisição. O terceiro ponto, que interessa para nós aqui também, é o status legal de um escravo, lá atrás, na visão primitiva e clássica. Todos tinham um status legal, que é o quê? O direito e a proteção. Eles tinham isso. Eles tinham uma posição, tá? Na sociedade da época, de prestígio, tá? Aí vem o toque sutil de como controlar a sociedade. Eles tinham direitos e proteção por meio daqueles a quem eles estavam submetidos. Direitos que são esses: religioso, Êxodo 20, 10, Êxodo 23, 12, Deuteronômio 12, 12, Deuteronômio 16, 11, 14, todos tinham direito religioso. Não é isso que eles estão propagando para você? Não é isso que eles estão divulgando para você? Não é isso que todo mundo teme, perder direito religioso? O direito religioso importa. Para mim, o que importa
É a liberdade e o direito, não é o direito religioso. É o contexto da minha existência. Mas vamos lá, ainda estou trabalhando com os irmãos isso ainda. Mas o escravo lá também tinha direito religioso. Exemplo, tinha direito civil. Êxodo 21, 12. Êxodo 21, verso 20 ao 27. Que quer dizer que haviam tribunais para julgar isso, o mérito moral de cada um deles, daquilo que eles foram prejudicados, etc, etc, etc. Também tinham direito a casamento, a acasalamento, a formação de família. Êxodo 21, 3, Êxodo 21, verso 2 ao 4, Êxodo 21, verso 2 ao 4. Quarto ponto, esse status legal sobre o escravo da época, também tinha o que eles chamam de pecúlio. Eles podiam também não só casar, como também adquirir propriedades, ter casa, casa própria, etc, 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 como conferiu também 2 Samuel 9 e 10. Depois eu vou fazer um resuminho com você. Não só propriedades, como também asilo político, por extradição. Que se caso algum deles saísse de um país para o outro também era obrigado a asilar. E dar cobertura política, até isso se prova. Deuteronômio 23, verso 15 e 16. E por último, todos também tinham uma importância considerável dentro daquela pirâmide social, porque tinham importância considerável, porque todos trabalhavam, representavam um serviço, um PIB econômico. Para você entender o que eu estou falando aqui. Vamos fazer um resumo aqui. O status legal de cada um daqueles que lá atrás eram considerados escravos ou estavam dominados por um sistema escravizador, me perdoem, eles tinham direito religioso, civil, podiam casar, adquirir propriedades, até direito de asilo político e também importância considerável por trabalho e serviço, que são pautas políticas de incentivo para a igreja agora se render a um partido, a um presidente, a uma sigla. Só que detalhe, lá naquela época, para o escravo poder ter o status legal, com todos esses direitos, ele não poderia deixar de ser subordinado a homens e de se manter influenciado por eles e manipulado por eles. Em troca do direito, você vai perder a liberdade. E nós vamos gerar um sistema e um governo em cima de você para te ditar as regras e definir exatamente isso, o que você precisa obedecer e ser. Isso, numa visão mais primitiva. Agora, que semelhança há entre eles e nós, no que disseram que evoluímos? A partir do momento que o homem é considerado uma propriedade controlada, isso me chama a atenção, de que o Estado ou um homem ou qualquer outro homem defina regras, leis ao ponto de controlá-lo e possuí-lo, a escravidão acabou? Enquanto fomos considerados propriedade controlada, nós podemos dizer que usufruímos e gozamos aqui de uma liberdade e um direito? De um Estado democrático? Não, nós ainda somos escravos. Enquanto você, nós, eu aqui, fomos considerados propriedade do Estado ou de qualquer outro homem, ao ponto de nos controlar, nos induzir, nos manipular, porque isso é política. Nós não deixamos de ser escravo. Um outro detalhe que assemelha a vida deles com a nossa: a importância. Aonde lá atrás eles existiam como importância. Todos eram importantes porque eram um fator econômico. Todos eram importantes porque tinham um índice econômico, porque havia ali números, porque havia ali visão de produção.
Importância de serviço. Capital. Lá já tinha isso. Então, a partir do momento que a vida do indivíduo estiver reduzida a isso, sendo vista como uma propriedade controlada, existência e importância econômica, o sistema continua, ele se repete, não mudou para nós. Continuamos como eles eram lá atrás, amassando barro na palha, para gerar pirâmide, para gerar estruturas, hierarquias, construir essa selva de pedra, da qual a minoria governa. De um lado com razões e importâncias, mas em troca disso, da liberdade, em troca dos fatores econômicos, de tudo aquilo que eu falei, do status legal, em troca disso, eles querem ser senhores. Então você veio hoje aqui para essa igreja acreditando nisso, numa evolução que eu estou trabalhando aqui, que no fundo ela não aconteceu. É só uma troca de cenário. Exemplo, falando aqui um pouco de independência legítima. O que seria uma independência legítima? Para dizer o seguinte, não há mais escravidão, não há mais um sistema escravizador. Independência legítima é dessa definição. O homem precisa possuir e ter condições sobre si mesmo. Ele é a sua regra, ele é a sua lei, ele é a entidade máxima. Não pode haver um homem sobre ele. Vocês foram ensinados a submeter a hierarquias. E diz que a Bíblia é a favor. A Bíblia é a favor de você submeter a Deus, não a homens. Isso é uma mentira. Mas para haver uma independência legítima, o homem precisa ter condições e também possuir força sobre si mesmo, definir para si mesmo o que é valor essencial e ideal. Mas se ele estiver submetido e constrangido a qualquer tipo de força, seja física ou moral, que tire dele condições de possuir a si mesmo ou se governar, ele é escravo. Ele não pode dizer que ele vive uma independência legítima. Enquanto ele estiver sob constrangimento moral, político, seja até físico, seja como for, se tiver provado que ele não está guiado pela sua própria consciência, se ficar provado que ele não tem poderes sobre si mesmo, se ficar provado que ele não tem poder legítimo naquilo que ele acredita, que ele define ser essencial e importante, porque tem alguns que estão falando acima dele, tem alguns que estão representando, alguns que Deus elegeu, alguns que Deus indicou como querem botar na sua cabeça. Ele não pode dizer que ele deixou de ser escravo. Ele é um escravo de potencial. Porque não só é um influenciado, como é um subordinado e manipulado. Não é ele, é alguém por ele. E não importa que nome que você dê isso aí. Amizade, é o que for. Há uma venda de consciência lá fora, configurada, em nome de todas aquelas razões de status legal. Mas em nome do direito à família, do direito religioso, do direito trabalhista, do direito social, vocês vão ter que subordinar a uma sigla, a um partido, a um presidente, a isso, aquilo, etc, 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 etc. Opa, eu pensei que direito e liberdade estivessem representadas juridicamente pelo homem, não por quem o governa. Desculpa aí, querido. O Estado é contratado. O Estado não é rei. Um outro ponto que se assemelha demais a isso que eu estou falando aqui.
que eu já até antecipei, mas eu vou trabalhar melhor aqui. A questão da existência e da importância do indivíduo, quando é visto nesse ângulo aqui, que não está representado por ele, por suas estruturas. O que seria um ser humano ter como importância a sua própria estrutura? O seu valor precisa ser consciência, moral, intelectualidade, vontade. Ele é humano, então ele já prega uma importância. Tudo que é humano prega importância. Todo homem tem a sua importância, independentemente do que ele possua, do que ele tenha em vida. Por ser humano, ele já tem importância. Isso é básico na lei dos direitos universais, na Carta Magna, que é uma mentira também, dos direitos humanos universais. Mas a partir do momento que a existência, a importância de um homem não estiver representado por ele e por sua estrutura, e estiver representado por economias, por dinheiro, ele já é um escravo de potencial. A partir do momento que o indivíduo ele só for valorizado e só tiver importância pelo que ele paga, pelo que ele compra, pelo que ele, na verdade, adquire como bem e não pelo que ele é, e o meu Senhor doutrinou isso, que a vida de um homem consiste naquilo que ele é, não naquilo que ele possui, ele continua sendo um escravo do fator econômico. Ele tem aquela tarefa, ele tem aquele compromisso, que pelo poder econômico, pelo poder aquisitivo, pela imposição econômica que ele obtém ou representa, ele atinge aqueles níveis sociais, e aí ele tem que ser respeitado por isso, e bem visto por isso, pelos homens inclusive. Mas se ele não estiver na cadeia do serviço e do trabalho, se não estiver ali, registrado, se ele não estiver ali, impondo economias e representando essa economia e essa evolução econômica, ele não tem existência, ele não tem importância, ele não é considerado. Então, se para ele existir, ele precisa ter, não ser, ele já é escravo. Meu Senhor disse: não ajunteis tesouro na terra, aonde a ferrugem e a traça consome, mas ajuntei tesouro no céu, ali onde o ladrão, a traça e a ferrugem não entra. Doutrinando a igreja a ter preocupações com o quê? Com as influências e com o materialismo. Você não existe porque você tem, você existe porque Deus te concedeu a vida, você existe porque Ele te chamou à existência, você não existe porque você tem economias, porque você tem propriedades, porque você tem trabalho, porque você tem registro, porque você isso ou porque você aquilo. O teu valor está representado pela vida, pela concepção da vida. Agora o que você vai possuir, o que você vai adquirir, o que você vai ter, não prega, não pode testemunhar a tua importância. Porque o dia que você deixar se levar pelas economias e acreditar que é nela que você prega a sua existência, o seu valor, a sua importância, você já se corrompeu como eles querem. E já é um produto de manipulação deles e do que está vindo aí. Tenho que me enquadrar naquele padrão de vida. Tenho que me enquadrar naquele conceito de vida. E todos seguem essa moda. Mas aquilo que Deus, na verdade, queria para o homem e criou para o seu benefício, para o seu bem, já não é ele. Já não está possuído por ele, já não está controlado por ele, administrado por ele, mas pelos outros, mas pelos demais. E essa é a nossa realidade. Essa é a perspectiva daquilo que somos agora. Bom, mas a nível de redenção, pastor, de libertação,
O que Jesus tem a propor à igreja? Sai do mundo, sai do sistema ou coisa do tipo? Não. Tanto que lá em João 17 ele intercedeu pelos discípulos, porque ele sabia que de momento isso não era possível. Mas há dois fatores que eu trabalhei aqui: existência e importância, que você precisa levar em conta agora. Que do que diz respeito à tua vida lá fora, nenhum desses fatores precisam ser dominados. Para você estar ali, você não necessita vender a tua consciência, vender a tua alma, deixar-se ser possuído, liderado, controlado, manipulado, influenciado. Porque o que Jesus deu a essa igreja? O certo e o errado. É a lei que obedecemos aqui. Então nós que estamos aqui debaixo de uma visão redentiva, o que pegaria ruim para mim e para você? Deixamos aqui transparecer, inclusive nessa igreja, que ainda nos mantemos controlados pelo mesmo sistema. Que quando não muito, controla a consciência, controla a opinião, agora controla a economia, agora controla conceito, agora controla julgamento, controla a vida, controla a família, controla a genética, controla gênero, quer controlar tudo. Você não pode pensar, você não pode falar, você não pode refletir de maneira livre. Tudo precisa estar em conformidade com a época, com o tempo, com os padrões instituídos. É como a igreja evangélica, que todo instante, todo momento, ela transparece isso, estar controlado por um mesmo sistema, controlada por uma mesma força institucional. Por quê? Porque os padrões do seu pensamento, da sua linguagem, dos seus conceitos, dos seus valores, dos seus objetivos, todos eles são vistos organizados e também programados por uma única ordem. Que não é meu propósito com você hoje aqui tratar, né? Mas o que seria uma igreja de Cristo para mim? Onde o que ela vive, pensa, sente, a sua parte intelectual, moral, espiritual, testemunhar isso, a redenção de Cristo, o poder do Evangelho, os princípios, os valores que Jesus instituiu e ordenou à igreja dele na terra. Uma igreja que professa um Jesus bíblico, que segue uma fé doutrinada pelas Escrituras, pela Escritura da vida dele. Não uma igreja feita de papagaios. Não uma igreja feita de pessoas objetos. Mas uma igreja que usufrui disso, dessa independência, de poder professar o Jesus que quer, o Senhor que quer, a fé que quer, a palavra que deseja, do profundo do coração, e a verdade que conheceu dele, não o contrário. Uma igreja controlada, influenciada por mentiras, uma igreja controlada e influenciada por tendências e falsas doutrinas. Que diríamos assim: se não há uma independência, como eu preguei aqui, e uma importância, como eu preguei aqui, garantida por Cristo, ele também fraudou. Se para Jesus, se para o Senhor, o homem não é livre para decidir-se, e se para o Senhor a existência e a importância dele não consistir naquilo que ele é, Jesus também fraudou. Ele também segue o protocolo. Mas o que está no Evangelho é isso, estampado pelo Senhor, declarado pelo Senhor. Crer é um ato livre.
O homem que crê não pode estar subordinado, influenciado e manipulado por nada, a não ser consciente da verdade. A importância e o valor dele prega a mensagem da cruz. Deus desceu aqui para servir o homem pela sua importância, existência concreta e integral. Não é o que ele ganha, não é o que ele tem que fez Jesus amar, mas o que ele é e o que ele precisa, a salvação da sua alma. Nada no evangelho leva esses moldes, leva esse esquema, leva esse pensamento, leva esse programa que eu tratei até agora aqui. Que volta a dizer, o escravo primitivo, o mais clássico, não tem diferença nenhuma com o contemporâneo, com o moderno. E prepararam uma coisa bem pior para nós, que até crianças vão nascer com cor de cabelos, tonalidade de olhos, até cor de pele, como eles quiserem. Haverão leis de procriação, haverão leis de acasalamento, inclusive controle de natalidade, com razões óbvias de ecologia. É o que está vindo aí para nós. Então eu não sei de onde tirar essa evolução. Eu queria desafiar qualquer um aí. Porque se esses fatores aqui se mantiverem no sistema que estamos vivendo, a escravidão não acabou. João 8, verso 31 a 36. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, e o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus anunciando aos homens a sua missão, que consiste em redenção, e redenção integral, entenda. Porque quando Jesus ele fala da liberdade que ele trouxe, dessa escravidão que eu estou tratando aqui, ela não atinge só o aspecto moral, também espiritual, também intelectual. Ok? Porque é integral essa redenção. Bom, Jesus anunciando essa redenção ao povo de Israel, alguns que tinham por pai Abraão disseram assim: mas nós não nos consideramos mais escravos. Porque eles acreditavam que a escravatura que Jesus se referia era aquela política. Como você pode dizer para nós que você veio nos libertar e que seremos livres? Então, ou seja, eles, na realidade, não conseguiam entender que estavam na mesma condição ainda, porque eles só entendiam como liberdade a questão de possuírem um Estado, ou de poderem ter aquelas certas liberdades. Israel só foi ter direito a um Estado depois que a ONU assinou o tratado, né? E todos aqui sabem. Mas até então, eles acreditavam o seguinte: se nós temos o direito religioso, se nós temos o direito econômico, se nós temos todos aqueles outros direitos que eu disse para você que os escravos já tinham antes, nós não somos mais escravos. Inclusive a importância do serviço, do trabalho, aquela coisa toda que eu já tratei. Só que detalhe, eles não conseguiam enxergar que ainda não eram escravos de potencial. 4 séculos antes de Jesus se encarnar, Israel já era vítima de uma reeducação social e cultural e religiosa. Toda a linguística do povo judeu foi modificada e alterada pelas influências do poder helenista, que na época era a Grécia e posteriormente veio a ser Roma. Mas na cabeça deles, eles não eram mais escravos. Toda uma nação programada, modificada, recebendo mudanças
que se comprova dentro da história, mas para eles só foram escravos no Egito. Senhores, enquanto vocês continuarem provando isso, serem manipulados, influenciados e estarem subordinados a homens, vocês são escravos. Enquanto vocês acreditarem que a existência e a importância da vida de vocês consiste em fatores econômicos, que dá subordinação também ao Estado, vocês ainda são escravos. O meu Senhor desceu aqui nesse mundo e disse o seguinte: eu sou, Ele é o que é, e não importa o tempo, não importa a circunstância, não importa o momento, não importa o mundo, não importa a época, não importa o governo, nada daquilo que Ele representa está controlado por alguém ou por alguma coisa. E a importância dele, a existência dele mais ainda, não se apoia em fatores econômicos. Sequer ele tinha essa imposição, porque não fez questão. Entrou em Jerusalém montado num jumentinho, para deixar claro que o reino dele não é desse mundo, e deixar claro que a importância dele, o valor dele não consiste em visão materialista, sequer o reino dele. Não que tenhamos que assumir a vida simplória e miserável para poder ser igual a Ele. A pretensão aqui não é essa. O objetivo aqui não é esse. É entender isso. Evangelho. Porque a liberdade que o Senhor anunciou, a liberdade que Ele pregou, consiste nisso. O homem não ser mais escravo de si mesmo e de ninguém. Que nada neste mundo, fora dele ou dentro dele, o possua. E o afaste do Altíssimo, das suas leis e dos seus mandamentos. Só lembrando, amado irmão, que o Senhor disse o seguinte: que aquele que amar mais a sua família do que ele não é digno dele. Aquele que amar mais a si mesmo do que ele não é digno dele. E mandando o fiel pegar a cruz, renunciar a si mesmo e o seguir. Porque foi essa a liberdade que ele trouxe, para que o homem realmente pudesse se decidir, se ele quer crer ou não, nesta salvação, e inclusive isso, de viver aqui nesse plano, sem ser alterado, modificado, controlado, monitorado, programado por nada e ninguém. Saiba se possuir e se representar, porque se você não conseguiu atingir esse objetivo na tua vida, você não pode anunciar e sequer pregar uma liberdade. Você quer pregar o usufruto do direito, é teoria para você, não é prática para você, porque quando não muito você está influenciado, você está subordinado, quando não muito subordinado, influenciado, você está dependente de alguém ou de algo, e disposto a vender tudo o que você é, em troca disso, de favores, ou em troca disso, de mais poder na terra. Então dizem eles, mas jamais fomos escravos de alguém. João 1, 14 ao 17. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça e a verdade. Ele nos garantiu a graça e a verdade. O que isso quer dizer, pastor? Que Deus consegue testemunhar, ao mesmo tempo, graça e misericórdia, como também compromisso, de que ninguém aqui seja controlado, enganado, sequer influenciado por Ele. Deus não persuade homens. Deus não os controla. Existe um livre-arbítrio ratificado por Cristo, inclusive, como forma e meio de salvação com Ele.
Deus não controla ninguém. Ele não influencia, ele não fica fazendo proposta para ninguém, para ganhar esse alguém, a fim de que esse homem o sirva, com interesses econômicos, com interesses e fatores materialistas. Você vem se você quer, se creia, se você realmente desejar do fundo do teu coração, porque Deus é isso e não vai mudar em hipótese nenhuma para te convencer. Ele é bom, ponto final. E se você, obviamente, não crer nisso ou não aceitar isso, é um fator seu, pessoal. Ele continua sendo, mesmo assim. É isso que o Senhor certificou e ratificou essa igreja. Que na graça de Deus a verdade também vem. E aqui, Ele não quer enganar ninguém. Entendeu? Mas enquanto houver mentiras, enganos, verdades com mentiras, né? Se nós aceitarmos e concordarmos, nós damos prova de potencial de um escravo dentro de nós. Texto de João 3, 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Quem quer a verdade, vai à luz dele. Porque lá está a verdade que te libertará. Lá está esta verdade, o amor de Deus e o zelo do direito. A ratificação diz de que todos realmente saibam a verdade e ao mesmo tempo também possam negá-la como também aceitá-la. Deus garante isso. Por isso que o reino dele não pode ser isso aí. Porque aonde está a luz de Cristo, está o compromisso de trazer à tona todos esses efeitos daquilo que o homem precisa saber dentro da história, ou de si mesmo, ou dos homens, do céu, do inferno, seja o que for, dos anjos. Não tem esquema, não tem nada encoberto aqui. Entendeu? João, capítulo 23 ao 24. Capítulo 4, do 23 ao 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, em espírito e liberdade, em espírito, em liberdade, em consciência, em conhecimento pleno. Essa é a experiência do homem com Deus. Não do homem com a vida e com os homens. Vamos lá. Se eu me torno um cristão, eu me torno um cristão por convicção, por ato livre, não por influência, subordinação e manipulação. Que são duas coisas opostas. O Evangelho condena isso. Te preguei já. Bom, se você me ver aqui, tomando decisões de obediência aos princípios que foram impostos por Cristo, para me tornar um cristão e ser um cristão reconhecido por Ele, eu o faço com liberdade, eu o faço por espontaneidade, eu faço por decisão própria, não porque alguém me prometeu alguma coisa, me enganou, mentiu, etc, etc. É isso. Agora, prova para mim que a sociedade nesse momento vive agora algo do tipo. Que com verdade e liberdade vivem. Bom, eu vou falar até um exemplo mais banal. Banal por quê? Porque lá no outro dia, até em verdade em 10 minutos, eu tratei num fenômeno lá nos Estados Unidos, que homens que tiveram operação de transferência sexual, é assim que fala? Mudança sexual, né? Estavam se arrependendo e voltando para acoplar o que foi retirado. Estavam arrependidos de terem mudado de sexo, queriam voltar às suas origens, acoplar para aqueles que foram arrancados. E começou a ter uma onda enorme nos Estados Unidos de homens que estavam arrependidos, que estavam indo a público, reconhecendo isso. E aí veio à tona essa discussão que muitos, por se sentirem influenciados, carregados por modas, vêm experimentar. Chegaram na conclusão que não eram isso que queriam.
O que isso dá prova? Para grande parte das coisas que você vê em mudanças que existiram no mundo, que nada foi feito com liberdade de consciência, senhores. Tudo por influência, manipulação e impulso de consumo. Até ser gay, agora é moda. Outro dia até escutei da boca de um: olha, amigão, beijar na boca de homem come agora é moda. Outro dia entrei, natural, normal, olha aqui, ó. Eu quero que todo mundo saiba que eu estou no mundo novo. Sou um cara descolado, não tenho discriminação com nada. Não, você não tem opinião, você é um desgraçado. Você não tem opinião, porque não é possível que você não vá contra nada e nenhum detalhe disso do que está acontecendo com esse mundo. Aceitou tudo numa boa, mandou lá a bandeira gay lá estampada no Facebook dele, porque ele quer defender o direito dos gays. Não, você quer viver a moda, porque direito é para todos, não é só para uma classe. Não, porque você quer aparecer para todo mundo como alguém descolado, moderno. Então a sociedade, ela prega essa escravidão. Só estou dando um detalhe. Talvez vocês sejam mais inspirados a falar melhor do que eu. Daquilo que você, na verdade, agora assiste, testemunha dos homens dos últimos dias. O que, na verdade, eles estão pregando a nível de subordinação, a nível de manipulação e influência. Mas esse é o detalhe. Na fé, Deus não exerce capacidade e autoridade sobre a igreja dele, influenciando, manipulando pessoas. Há uma tendência, mas com a verdade e a liberdade ele opera. João 17, versos 17 ao 19. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Aquilo que eu falei, o temor dele, dos discípulos ficarem no mundo e serem alvos desse sistema que eu preguei aqui. E pedindo o quê? De que eles se mantivessem ali, debaixo da santidade do Senhor, da vontade dele, mas obviamente usufruindo do livre-arbítrio. A originalidade, irmãos. O cara pintou o cabelo de colorido lá, verde com marrom, com rosa. Você quer que eu aceite que ele quis nascer assim? Não, ele foi lá e copiou de alguém, que copiou de alguém, que copiou de alguém, e de um palhaço que está lá atrás agora dando risada. Que se ele entrou numa banheira cheia de Nutella, todo mundo entra. Não precisa nem falar o nome dele, né? Entendeu? E tudo que ele fizer, ele é um influenciador digital. Não, ele é um agente subversivo, não é influenciador. Mas que deixa claro que ele, como tantos e tantos outros, que se tornam referência, e, obviamente, tem seus subordinados, estão pregando isso. O potencial da sociedade de se sujeitar a homens e a sistemas. A esse controle que eu estou pregando aqui. Eu queria saber qual é a tua parte que te prega originalidade. Qual é a coisa em você que você decidiu ser, que não tem influência, que não tem programação, que não tem controle, que não tem nada disso que eu estou pregando aqui agora. Porque veja bem, eu aceitaria que Jesus fosse isso da minha vida, mas não um homem como eu. Texto de 1 Coríntios 7, 23. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Fostes comprados por um bom preço, não vos torneis escravos de homens, porque Deus os comprou com a vida, com seu sangue. Eu não sei quem é o anticristo, e nem me interessa saber, porque a Bíblia também não faz nenhuma questão de saber, a não ser identificar quem são os seus apoiadores, como também o sistema da qual ele vai governar. Mas posso dizer uma coisa aos irmãos: será um teste se esse homem se manifestar agora na nossa geração, que tudo indica que será, para provar isso que eu estou pregando agora. E eu não estou dizendo
e nem falando de habilidade, mas da obra que Jesus fez na minha vida e na tua vida. E até que ponto essa obra vai sustentar e comportar essa fé quando essas pressões chegarem. Eu posso dizer uma coisa para você. De certa parte nós seremos escravos aqui nesse mundo, sim. Diante de tudo que eu falei, sempre há um detalhe, alguma coisa que nós temos que se libertar, que nós temos que disciplinar, que nós temos que podar. Sempre há alguma coisa em nós que quer nos fazer ser escravo desses detalhes como eu tratei. Não tenha dúvida. Eu só vejo uma solução porque eu estou pregando aqui. Jesus voltar. E essa igreja ser arrebatada. Porque até lá, nós vamos ter problema de consciência. Nós vamos ter problema moral. Nós vamos ter problemas espirituais. E se o Senhor colaborar e nos ajudar, seremos santificados e disciplinados por Ele. Mas a luta não vai parar. Os conflitos não deixarão de existir, porque a todo momento, a todo instante, nós vamos ser sediados e cercados por esses fatores que eu preguei aqui. A começar por família. Que quando esses direitos começarem a ser confiscados de quem não se sujeita à nova governança, eles vão fazer pressão sobre você, para você se sujeitar também, a fim de que eles e você não percam direito. Eu vou dar só um exemplo disso: vacina. Lembra? A pressão? Imagina o que vem aí, que por razões humanas, materiais, eles não vão ser capazes de fazer com a sociedade, e aqueles que querem fazer parte do programa, não vão fazer com aqueles que não vão aceitar. Que diz a palavra do Senhor, o meu Senhor, que os pais vão entregar os filhos, quando a desolação chegar, que eles vão entregar os filhos até, que não se sujeitam às novas leis e às novas regras, para você ver a que ponto que os interesses vão prevalecer sobre os valores. E que Deus tenha misericórdia na nossa vida. Mas fica provado aqui que há pessoas que são subordinadas e sujeitos, influenciados por homens. Há uma diferença você estar na igreja e na sociedade? Não. Se você é aqui, não tem diferença nenhuma de você ser lá. Mas para você realmente pregar e testemunhar libertação da parte de Cristo, é deixar que a verdade dele prevaleça sobre a tua vida, e você confirme isso, que você crê nela, porque você quer crer. Você o ama e crê nele, porque isso vem do teu coração, do teu desejo, da tua força, da tua determinação, porque é isso que essa igreja agora procura, testemunhar da parte do Senhor. Não fomos jogados aqui para dentro por homem nenhum, mas porque ouvimos o chamado dele. Entendeu? Não temos por pai e pastor homens, mas o Deus que desceu aqui nos serviu com a vida. Não seguimos tradições, não seguimos placa, por mais que a gente tenha uma, ela não é a nossa referência. A nossa referência é aquilo que o Senhor desceu aqui nesse mundo para testemunhar. E nós estamos aqui reafirmando isso. Nós estamos aqui determinando isso. E como disse meu Senhor em Apocalipse 13, que Ele vai comprar todos. Ele vai comprar livres, Ele vai comprar escravos, Ele vai comprar todo tipo de homem. Pelo seu poder político, pelo seu poder econômico, pela sua marca, com poder e sinais de mentira. Mas isso em quem? O amor de Cristo não foi revelado e o Evangelho ainda está encoberto. Porque o sinal da liberdade e da libertação de Cristo sobre essa igreja consiste nisso, em ela poder proclamar Jesus e anunciar o Senhor com a força do seu espírito, da sua alma, da sua consciência e do seu coração. Deus nos comprou com a vida, não com dinheiro. 1 Coríntios 6:20, não com falsos sinais. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Com toda a tua força, com todo o teu espírito, com toda a tua consciência. Que Deus seja adorado, que Ele seja servido por você.
O diabo tem que saber disso, não tem? Que nós estamos aqui forçados. Ele precisa saber disso, né? Que nós não estamos aqui como escravos, mas como obras recriadas, que testemunham isso, a nova vida, a vida redentiva, cuja força, cujo poder testemunha isso. Deus sendo crucificado por nós. Testemunha isso, irmãos. O amor de Deus no nosso coração. Então, obviamente, nem todos podem testemunhar e testificar isso. Que essa obra realmente aconteceu. Eu já vi, como pastor, muita coisa acontecer na igreja. E um dos fatores que eu testemunhei por muitas vezes, em muitos casos, pessoas abrindo mão da fé e do amor por Jesus, pelas mesmas razões que dominam e testemunham a vida escrava. Então ouça bem, irmão. É necessário que o Senhor realmente faça a leitura da minha vida e da tua, porque vai ser muito triste a gente descobrir isso no final. Que o Senhor realmente faça a leitura nesse culto hoje aqui, quem está e quem não está liberto. Porque eu não quero e não estarei participando do que eles chamam do novo mundo. Agora o que eu vou precisar sacrificar para manter a integridade disso, do que foi falado hoje aqui, da minha independência, da minha importância, da minha existência, o que eu vou precisar sacrificar, eu não sei. Mas estou disposto a fazê-lo. Porque não está à venda o que eu sou e nem o que eu acredito. Por nada e por ninguém. E você? Porque o meu Senhor define que se você se deixa ser vencido por qualquer coisa, você é escravo. 2 Pedro 2,19. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do qual faz-se também servo. Se você se deixa ser vencido por qualquer coisa, você é escravo daquela coisa. Por isso que Paulo até usa a expressão, né? A escravidão dele em Cristo. A escravidão dele no Senhor. Por dependência extrema. Porque é merecível. Porque é glorioso. Porque é o Senhor. Mas o que não pode ser substituído pelo homem nem por qualquer tipo de objeto. Mas qualquer coisa que me vença, que vença a minha opinião, que vença o meu julgamento, que vença o meu parecer, se constitui Senhor e eu escravo. Diga onde está o teu coração, que eu direi aonde está o teu Deus. Qualquer coisa que te vença intelectualmente, moralmente, espiritualmente, fisicamente até, te subjugue, é o teu Deus, é o teu Senhor proclamado. Então Deus precisa fazer uma leitura mesmo. Se não há pessoas aqui nessa igreja me ouvindo hoje com potencial de risco de serem governadas pelo anticristo, por quê? Porque querem a vantagem material e o direito materialista, querem existir, como também serem reconhecidos e valorizados no plano terreno onde os homens governam, porque o anticristo é essa perspectiva material no que estamos agora vivendo. Já a igreja que o Senhor vem buscar, a igreja que o Senhor quer alcançar como sua esposa no dia da sua glória, ela está desprendida e separada de qualquer valor ou governo sistêmico. Diremos que ela está agora neste plano,
desprendida a um ponto de só sair deste mundo com o que é. Como Paulo disse, viemos sem nada e vamos embora sem nada. A essência do que eu estou pregando aqui. Porque tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida, que Ele realizou, é o que eu vou levar. Fora de mim, não há nada que eu possa possuir e levar se Ele me chamar. É isso. A vida que eu possuo agora, que eu controlo agora, que eu cuido agora, para que ela se salve, é aquela que eu posso levar, não aquela que eu não tenho condições de levar comigo, seja para a morte ou seja para outra vida, não importa. Mas se eu me prendo mais a levar o que está fora de mim, não o que está dentro de mim, é porque eu me corrompi. E eu já sou um potencial de ser controlado, como também governado pelo próprio anticristo. João 8,34, Romanos 6, versos 6 ao 16, Gálatas 4,3, Gálatas 5,1. Eu não tenho texto, não tenho tempo para ler esses textos, mas em compensação, o que era para mim falar, eu falei. O que ele me pediu para tratar, eu tratei. Eu queria lembrar os amados irmãos para não esquecerem que quando o protestantismo chegou dos Estados Unidos aqui no nosso país, e chegou ensinando em nome de Calvino que o trabalho, que o serviço e o poder econômico do cristão era um instrumento de proclamação das boas novas de Cristo. Já deixando claro qual era a tarefa dele com a igreja. A posição industrial e política. A mesma de hoje, né? Nos libertamos desse sistema? Estamos libertos dessa escravidão? Ou fazemos parte dela ainda? Então a vida agora é família, é dinheiro, é trabalho, é serviço, é status, e não mais isso. A salvação dele. Uma igreja reduzida a deveres que não comprometem o homem em salvar a sua alma, mas sim nisso, de se apresentar lá fora alguém realizado, ou deixar o legado para aqueles que vão ficar. Pensamentos esses que estão entre nós, que até preocupam alguns de vocês, mas disse meu Senhor que adianta o homem ganhar o mundo todo se ele vai perder a sua alma. E definindo para nós, esse é o evangelho que nós temos que crer. Então faça uma coisa, meu irmão. Ou estamos numa condição de liberdade e direito em Cristo, ou nos mantemos ainda escravos. Foi o recado que Deus mandou entregar para essa igreja hoje aqui. A obra, ministério, fé, consciência, doutrina e princípio comprometido. Porque as pessoas que estão aqui estão sendo induzidas ao mundanismo, induzidas a acreditar, como também a aceitar o novo mundo, compromissadas com isso, em existir para os homens e não para Cristo. Muitos de vocês não produtivos, muitos de vocês ainda não santificados, muitos de vocês que não pregaram progresso e avanço no Evangelho, pregam progresso, avanço e existência entre os homens e no mundo que vivem. Tem cabeça para entender o pecado, mas não tem cabeça para entender nada do que eu preguei e nada do que diz respeito à fé. Evoluem mais para a iniquidade do que para Cristo. E dizem que são vítimas. Não. São interesses. Porque em nome dos interesses, eles escravizam. Abaixa tua cabeça e fecha teus olhos. Pastor, o senhor acha que o senhor está liberto de seu pregou? Não sei, vamos esperar vir a pressão. Vamos esperar a pressão chegar. Já chegou muitas vezes, tá? Econômica, familiar, como chegou na porta dessa igreja também, humana,
social. Como estamos em pressão. Mas na maneira que evoluir e crescer, a gente vai saber quem é aqui, pô. Porque o Senhor me revela que existem pessoas aqui que as algemas ainda estão no teu pulso. E você ainda está dentro de um calabouço, de uma prisão que você não enxerga. E Jesus pede para você sair. Diz que pode te libertar. Mas você fala para ele, não sou escravo, né? E desde quando eu preciso da liberdade? Como se já a possuísse. Mas numa condição influenciada, manipulada, subordinada, para não dizer corrompida por homens. Você vai continuar aceitando isso? Ele desceu aqui e falou a palavra. Mas você, não achando suficiente, vai discutir isso com os homens e pede a opinião deles. O que você é? Não é um escravo? A palavra dele não tem importância e não tem valor. Não tem a autoridade que merece. E depois que se escuta e se ouve dele o que ele pede, você vai lá e revisa isso, e discute isso, e pergunta isso para os seus conselheiros. É que nem Israel e a Talmud. Entendeu? A Torá, Deus deu. Mas a Talmud são os intelectuais, os pensadores, aqueles que pensam por Israel, são mais inteligentes do que o povo judeu, e o povo judeu tem que ouvir eles. Isso é um preço muito caro para essa nação. Quando descobri que quem fez a Talmud, que quem gerou um livro do livro sagrado, não são puros judeus, não levam o sangue puro do povo de Israel, mas é uma raça misturada e infiltrada no meio da nação. A mesma serpente que perverteu, o povo que perverte a igreja agora, cujos ciclos, né, passaram lá e passaram entre nós, fazendo a igreja ser refém de conselheiros e intelectuais. Pense por eles, acreditem neles, acreditem. Olha, esse homem é um cara sério, esse homem é um cara bom, esse homem é um cara de família. Crucificando o santo para soltar o bandido. A mesma lei que prevalece aqui nessa terra. E vão pagar quando a aliança de paz for quebrada, né? Entendeu? Hoje mesmo eu me deparei lá com uma cena das organizações terroristas jogando foguetes contra Israel, Israel impedindo, com aquele campo magnético de defesa que Israel tem, e eu via uma judia agradecendo a Deus por esse milagre. Um milagre forjado e apoiado em forças armadas e em força militar. Quando isso acontecer e acabar a força, quem vai defender Israel? Não é o fuzil. Uma nação que vive de apoio militar de um outro país e com o direito garantido, conferido por uma corte internacional. Não tem nada de Deus, não. Em acordo, é dinheiro, é poder. Tudo nesse mundo é podre, é promíscuo, é imoral. Mas Jesus tem um propósito nesse culto hoje aqui. Sabe qual? Alcançar a tua vida e tirar você dessa prisão. Seja você mesmo, seja mais original. Sai dessa vida de influência. Sai dessa vida de subordinação. Se liberta desses compromissos e deveres de querer se aparecer e se apresentar para os outros como se você não fosse você mesmo. Essa maquiagem. Porque você está sofrendo. Deram isso para a sociedade. Uma vida dupla.
E na fé, irmãos, essa perspectiva não prospera em espírito e em verdade. Se há pessoas que queiram esse concerto, sai do teu banco, vem aqui na frente agora. Se há pessoas que queiram ser libertas, sai do teu banco, vem aqui na frente que nós vamos orar. Não dobra o joelho no chão que nós vamos orar de pé. Quem está pela internet vai poder dobrar o seu. Aqui na sede não, porque senão não cabe. Nós vamos levantar essa mão e pedir ao Senhor aqui nessa noite a leitura das nossas vidas e da nossa realidade. Sabe que eu quero ouvir do meu Senhor o seguinte: que essa ovelha aqui tem um pastor que é Ele. É isso que eu quero escutar do meu Senhor. Que o cajado que me guia, como também aquele que determina reino, vem dEle, do bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas, porque dEle eu aceito. Mas se o Senhor testemunhar certa contaminação, vulnerabilidade, instabilidade, configuração escrava, como foi tratado hoje aqui, Senhor, eu quero ajuda. Porque eu venho pedindo graça e misericórdia do Senhor, pedindo a Ele misericórdia para que esse ministério não se corrompa na minha vida, para que esse propósito que eu assumi com Ele não seja comprometido por fator humano nenhum, e principalmente fator moderno. Há uma tensão e uma preocupação minha, da minha parte com o Senhor, de que nada daquilo que eu aprendi com Ele, que Ele pediu a mim, seja corroído e comprometido por um dos fatores que foram tratados aqui nessa noite. Nada acima dele, nem família, nem a minha vida, nem qualquer outra coisa que represente este mundo, porque foi o pacto que ele me pediu para fazer com o Calvário e com a cruz da vida dele. E eu estou aqui para dizer isso a você, que se você não tiver nessa mesma determinação, nessa mesma luta, nesse mesmo combate, de procurar o que tem que consertar, procurar o que tem que transformar, o que precisa ser santificado, você é um potencial de uma vida que vai ser controlada, de uma vida que vai ser confiscada por homens corruptos que reinam aqui. Não demora muito para isso acontecer. Você vai ser chipado, você vai ser monitorado, você vai ser cadastrado na lista dos códigos daqueles que eles governam e controlam. É isso que você quer para a tua vida. Por quê? Porque eu preciso do que está lá fora. O entendimento aqui que nós precisamos dele, porque a igreja lá atrás vivia dele e deixou de existir porque não aceitou o mundo controlar a igreja. Mas essa existe porque está vendida para o Estado, para a política. Tanto que 7 de setembro está chegando agora aí, Jesus com sigla, partido e presidente preferido. Povo maldito, que em nome da liberdade e do direito são capazes de vender a alma, o evangelho, a doutrina e a fé. E ainda me pergunto, de razões maiores do que essa, ora essa. Não viram isso no Cristo, mas fazem. Você vai levantar a tua mão para o céu e nós vamos orar. Pode orar, cenáculo. Deixa teu coração falar, amém? Quem está pela internet, ora também. Senhor Jesus, nós te pedimos pela tua graça e lhe imploramos pela tua misericórdia, Senhor. Porque sabemos que fomos revelados pela tua luz, meu Senhor. Fomos tratados pela tua verdade, meu santo Deus. Por isso te pedimos, meu santo, por aqueles que saíram do Egito, mas o Egito continua dentro deles, meu Senhor. Por aqueles que saíram de Sodoma, mas Sodoma não saiu dentro deles. Por isso, meu santo, opera e transforma os corações. Liberta, meu Jesus poderoso, toda alma, toda vida que ainda configura esta escravidão, que ainda configura e testemunha
esta dependência, porque não queremos, meu Senhor, sermos controlados por corruptos, não queremos ser controlados, meu Senhor, por homens que negam o teu nome, a tua palavra e a tua doutrina. Guarda a tua igreja nesta alma e nesse coração, meu Senhor, e fortalece essa obra na vida de cada irmão e cada irmã. A igreja orando, a igreja clamando, não para de orar. Para de orar não, senhor, para não, quem está pela internet ora. A igreja orando, a igreja clamando. Maracastura maragasse serre belestevia. A poder no teu sangue, a poder no teu sangue, Jesus. Opera, meu santo glorioso, opera, meu santo poderoso, o teu milagre, a tua transformação nesse lugar. A poder no teu sangue, meu santo Deus. Amém.